Estamos de volta com o TV Mar News, agora para falar sobre um assunto muito importante e que pode ser também bastante relevante para você. Com o desenquadramento do Simples Nacional em 2023, muitas pessoas e órgãos contábeis estão com dúvidas de como proceder sobre as inclusões de créditos tributários. O tema ele vai ser melhor esclarecido para a gente agora aqui no estúdio com o contador Santino Soares. Seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigada pela sua participação. É um prazer sempre estar na TV Mar. É isso mesmo, enquadramento de Simples Nacional. Inicialmente, só para lembrar as pessoas o que é o Simples Nacional. Ótimo. Simples Nacional é um regime de tributação que ele é exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte. Quem são essas empresas? Empresas que faturam até R$4.800.000. Então, essas pessoas, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, ela tem a condição de ser optante pelo Simples Nacional, que dá várias vantagens, acesso facilitado ao crédito e, dentre elas, o pagamento pelo Simples Nacional de seus tributos por meio de uma guia única, de uma forma de apuração diferente, muitas vezes, na maioria das vezes, mais econômica para as empresas e mais simplificada pelo fato de eu pagar apenas uma guia. Mas para que essas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, se enquadrem no Simples Nacional e permaneçam no Simples Nacional, elas não podem ter débitos, nem com a União, nem com os estados, nem com os municípios. E aí aconteceria esse desenquadramento? Vamos explicar também o que é, né? O desenquadramento. Exatamente. Caso a pessoa jurídica que é optante pelo Simples Nacional, ela tenha débitos com a União, os estados ou município, é emitido obrigatoriamente um termo de exclusão do Simples Nacional. E como é que eu tenho acesso a esse termo? Toda empresa optante pelo Simples Nacional, ela obrigatoriamente ela é optante pelo domicílio tributário eletrônico. Então, muitas vezes a pessoa diz, olha, eu não fiz a opção. Não, pelo simples fato de você fazer a opção pelo Simples Nacional, automaticamente eu também faço a opção pelo domicílio tributário eletrônico. Sim. E aí os empresários têm que verificar no domicílio tributário eletrônico se existe algum termo de exclusão do Simples Nacional, porque nós estamos no período de regularização. E Santino, eu posso regularizar caso eu tenha recebido essa documentação, caso eu tenha sido incluído nessa relação? Posso regularizar a minha situação? Pode sim e deve. A lei complementar que institui o Simples Nacional, ela dá um prazo que as pessoas jurídicas que têm termo de exclusão, que foram excluídas no exercício anterior do Simples Nacional, ela dá o prazo até 31 de janeiro de cada ano para que seja feita essa regularização. E de que forma eu posso fazer essa regularização? Por meio do pagamento dos débitos vencidos ou por meio de um parcelamento que é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O que é que isso quer dizer? Exigibilidade do crédito tributário é o sujeito ativo da obrigação, União, Estados ou municípios, o direito dele ele exigir esse crédito, que é um imposto que eu pago. A partir do momento que eu faço um parcelamento daquele imposto, daquele tributo que eu deixei de pagar, eu suspendo essa exigibilidade. Então, eu posso voltar ao Simples Nacional. Porém, a gente tem que fazer isso até 31 de janeiro para que os efeitos sejam retroativos a 1º de janeiro e durante o exercício de 2023 eu possa estar no Simples Nacional. E caso essa situação ela não seja regularizada, vai acontecer a exclusão do Simples. Exatamente. A exclusão já foi feita com o termo de exclusão do Simples Nacional e aí eu tenho esse prazo para regularização, que pode ser por meio de um pagamento ou por meio do parcelamento. Porém, as pessoas, os empresários, têm que estar atentos a um detalhe muito grande. Eu sei que eu atrasei algumas parcelas do Simples Nacional. É extremamente importante que você, empresário, verifique o termo de exclusão do Simples Nacional. Por quê? Para ver qual foi a falta do cumprimento principal ou acessório que deixou eu de fora do Simples Nacional. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo? Eu tenho que sanar aquela irregularidade. Por quê? Porque caso eu não sane aquela irregularidade, vamos supor, eu sou um contribuinte de ICMS, aquela pessoa que compra e vende mercadoria. As pessoas que compram e vendem mercadoria pagam um tributo que é ICMS, que a maioria das vezes está incluída dentro do documento da arrecadação do Simples Nacional, do DAS. Mas quando o débito do Simples Nacional ele é inscrito em dívida ativa, há um convênio da Secretaria da Fazenda para que ele cobre a parte do ICMS.
Então, eu não preciso apenas regularizar junto à PFN os tributos federais, eu tenho que também regularizar. Outro caso muito interessante é que todo contribuinte de ICMS, ele também tem inscrição municipal. Ele disse, olha, eu não presto serviço para pagar ISS, eu não tenho inscrição municipal. Tem sim, por quê? Porque ele é contribuinte da taxa de localização. E por muitas vezes, vários contribuintes que cumprem com o pagamento do Simples são excluídos porque deixaram de pagar a taxa de localização. Então, os empresários devem ficar muito atentos com o termo de exclusão do Simples Nacional para verificar de fato qual é o motivo da exclusão do Simples Nacional e não deixar nenhuma pendência de lado e continuar no Simples Nacional no próximo exercício. E é interessante falar sobre isso ainda mais agora, logo nesse início de ano, né? Porque caso você tenha alguma pendência, já é importante você se organizar para regularizar, né? E ficar totalmente em dia. Exatamente, porque encerrou o ano no Simples Nacional, acredita muitas vezes que ainda está no Simples Nacional, não tem ciência do termo de exclusão e quando for apurar o tributo de janeiro vai ver que tem o termo de exclusão e já vai ter passado o prazo para a regularização e naquele exercício vai precisar tributar por outro regime de tributação. E isso pode ser muito prejudicial, né, Santino, para essas empresas, para esses empresários? Pode sim, porque um empresário na formação do preço dele, tanto no comércio quanto no serviço, ele incluiu o valor do tributo que estaria ali. E ele tomou como referência o valor desse tributo pelo Simples Nacional. Pode ser que para o caso dele, cada empresa é uma empresa, e vale nesse momento um estudo para ver qual regime tributário é mais interessante para essa empresa, que ir para outro regime de tributação seja mais vantajoso para ele. Mas isso tem que ser uma decisão do empresário e não pelo fato de ter sido excluído e ter sido pego de surpresa. Sim. E precificar o produto, o serviço dele de forma diferente, não por uma necessidade dele, mas sim por uma exigência da tributação. Qual é o grande alerta, então, que fica para quem está nos acompanhando, nos assistindo, sobre esse assunto? O grande alerta é verificar a sua caixa de mensagem do Simples Nacional, o domicílio tributário eletrônico, procurar o seu contador de confiança para verificar essas informações, para que não tenhamos pendências com o Simples Nacional e a empresa seja excluída e tenha um custo tributário maior. Muito bem, obrigada pela sua participação. Quem tiver mais alguma dúvida, como é que pode fazer para entrar em contato? Se quiser disponibilizar algum, por favor, fique à vontade. Eu faço parte do Monte Soares Contadores Associados e estou à disposição, posso deixar aqui meu e-mail, que é santino, SANTNO, @montesoares.com.br e estou à disposição para ajudar todos os amigos que têm alguma dúvida. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom dia. Um prazer. Esse foi Santino Soares que conversou um pouquinho com a gente sobre o desenquadramento do Simples Nacional 2023. Fique atento, fique bastante alerta. Obrigada mais uma vez, tá? Bom dia. E olha só, pessoal, agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos conferir a análise de Arnaldo Ferreira de hoje. Olha, gente, a relação entre os poderes constitucionais de Alagoas não poderia estar melhor. Em harmonia, porém com independência. No executivo, tudo definido. O governador já tem a equipe de primeiro escalão, segundo escalão em andamento e o terceiro. E os outros postos estão em fase de definição pelos 27 secretários estaduais, 14 mulheres e 13 homens. É um executivo predominantemente feminino, como o próprio governador Paulo Dantas, do MDB, já definiu. No judiciário, a palavra de ordem é conciliação, consorciada com negociação. Este é o clima imposto pelo novo presidente da Suprema Corte da Justiça de Alagoas, o desembargador Fernando Torim. Na verdade, é o pensamento dos 18 desembargadores do TJ. Nós temos aí milhares de processos que precisam de andamento. Vem aí uma fase de negociação salarial com os servidores e o próprio desembargador Fernando Torinho, numa entrevista que me concedeu, disse que a palavra de ordem com os servidores e a relação com os servidores é negociar, negociar e negociar dentro da realidade financeira do Estado de Alagoas e do Poder Judiciário. A única dúvida está no Legislativo, que no dia 1º de fevereiro agora, empossa
os 27 novos deputados estaduais da legislatura dos próximos 4 anos e, no mesmo dia, define quem será o presidente da mesa diretora do Poder Legislativo. Pelo andar da carruagem, tudo indica que o atual presidente, deputado Marcelo Vitor, do MDB, deve continuar no comando da casa. Mas isso nós só vamos saber, com certeza, no dia 1º de fevereiro. A relação para Alagoas, neste momento, é muito boa, inclusive com o governo federal. Muito obrigada, Arnaldo, pela sua análise. E olha, para a gente fechar o programa de hoje, pessoal, vamos ter uma boa notícia. Nesta semana, a frota de ônibus da capital recebeu mais 5 veículos daquele modelo geladão, que conta com ar-condicionado para viagens mais confortáveis. Fernando Palmeira é quem vai trazer mais informações para a gente. E o verão de Maceió, cada vez mais quente, chegou dessa vez para valer. Mas o Sinturb, o Sindicato dos Transportadores e Passageiros de Maceió, como Vamos, está aí oferecendo maior conforto à população com o ar-condicionado dos nossos coletivos. São ônibus com ar-condicionado, o geladão, trazendo um maior conforto para os passageiros, melhorando o nível de serviço, a cidade quente como Maceió, e estamos tendo resultados positivos no aspecto da percepção com relação à qualidade desse serviço que está sendo prestado. A população ficou muito satisfeita com esses novos ônibus, um investimento superior a 10 milhões até o momento, com previsão de chegada de mais ônibus. Teve um atraso devido à escassez de chips e semicondutores devido à pandemia e à guerra da Ucrânia, porque eram para chegar mais ônibus, né, nesse primeiro semestre, mas a produção está voltando junto aos fabricantes e vão chegar novos ônibus para a gente fazer de forma gradativa a renovação da frota. E esses ônibus, além do ar-condicionado, né, são ônibus novos, também tem outros benefícios que são porta do USB, que os passageiros podem carregar seus celulares, a emissão reduzida de gases poluentes. Isso é muito importante em termos de mobilidade urbana, né, nesse aspecto ambiental. Então, são ônibus que poluem menos para a atmosfera. Então, a gente está investindo no transporte público, trazendo novas tecnologias. Hoje, Maceió ela é referência no que diz a tecnologias do transporte público. Temos a bilhetagem eletrônica plena. O passageiro hoje ele não consegue mais utilizar o transporte público pagando em dinheiro e espécie, tem várias formas de pagamento, e dessa forma a gente conseguiu deixar o transporte público mais seguro, reduzimos a 0 o número de assaltos nos ônibus. Isso foi muito importante. Então temos várias formas de pagamentos, aplicativos. Hoje o passageiro ele consegue em tempo real saber o horário dos ônibus, pontualidade, regularidade. Isso tudo pensando, né, no futuro, em proporcionar para a cidade de Maceió um transporte público ainda mais eficiente, com a qualidade que está sendo prestada a nível do Nordeste, a nível nacional, para que a gente possa cada vez mais evoluir nesse aspecto. Tá bom, ter o ônibus com ar-condicionado, isso traz um maior custo para o consumidor? Vai ter aumento de preço por isso? Não, para o consumidor não. Ele tem um custo maior em termos de manutenção, né? O diesel, né, nesse aspecto, que vem tendo um aumento significativo ao longo dos anos. Você tem um consumo maior porque o ônibus é com ar-condicionado, então isso interfere diretamente no custo da empresa, mas nós estamos nessa visão estratégica junto com a Prefeitura de Maceió, com o órgão gestor, a SMTT, que está fazendo os estudos para fazer uma adequação do equilíbrio econômico-financeiro do sistema. Porque com novos investimentos, o sistema equilibrado, as empresas vão ter condições de investir ainda mais, e com essa estratégia, né, de trazer ônibus com ar-condicionado, toda a renovação que está sendo feita agora vão ser ônibus desse formato, com ar-condicionado, poluindo menos e com outros benefícios tecnológicos. Trabalho conjunto da Prefeitura com o Sinturb e tudo querendo o melhor para o nosso usuário, para a família, para o estudante, para o idoso, enfim, para todos. Parabenize aí os nossos usuários. Parabéns aos nossos passageiros. Além desse benefício que estão para eles, né, trazendo novas tecnologias, com ônibus com maior conforto, nós também temos um planejamento estratégico de
conseguir que o transporte público atinja outras classes sociais da cidade. Não somente os passageiros que utilizam hoje, mas que novos passageiros possam utilizar o transporte público. Então, o senhor que está utilizando o seu veículo próprio, venha para o transporte público, o senhor vai ter uma economia maior, vai ter um conforto com ônibus mais, com ar-condicionado, tendo esse ambiente da nossa cidade, uma cidade quente. Isso é importante, porque a gente vai estar trazendo mais passageiros para o transporte público e, de certa forma, vai estar contribuindo para a mobilidade urbana de nossa cidade. Beleza, o verão está aí, então vai à vontade, vai de busão com aquela tranquilidade, sem tanto calor e ter o frescão aí, o geladão, como assim tudo está chamando a atenção. E parabéns a você por essa iniciativa, por esse esforço conjunto Prefeitura Municipal de Maceió, quem é responsável pela melhor qualidade do sistema de transporte coletivo em Maceió. Com as imagens de Flávio Santos e Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Radon de Melo, no canal 525 NET. Claro. Muito obrigada, Fernando Palmeira e Flávio Santos, pelas informações de vocês no Jornal de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada também a você pela companhia, você que nos acompanhou no TV Mar News de hoje. Amanhã estaremos de volta. A partir das 11 horas a gente conta com você. Grande abraço. Tchau, tchau.